fazer? Onde eu será? Onde? Saúde? Será? Olha, a hora 6h43, viu aí a vinhetinha no ar, hora do Bom Dia Responde. A gente vai falar hoje sobre uma doença que atinge 13 milhões de brasileiros. 13 milhões de brasileiros têm diabetes. É uma doença que vai acompanhar essa pessoa pela vida inteira. Por isso a gente vai conversar com o médico endocrinologista, Dr. Nelson Haas, porque hoje é um dia de alerta com relação a isso, né? Com relação ao diabetes. E a gente já logo começa perguntando para o senhor, Dr. Nelson, por que o diabetes ainda atinge tantas pessoas e por que ele ainda mata tanto? Bom dia. Bom dia. O diabetes, como você bem colocou, é uma doença de alta prevalência, ou seja, atinge um número grande de pessoas e o Brasil é um exemplo disso. São 13 milhões de pessoas atingidas por essa doença e o que assusta mais é que um grande número de pessoas, aproximadamente 50% delas, ou seja, em torno de 6, 7 milhões, possuem essa enfermidade e desconhecem. Ou seja, não tomam os devidos cuidados. Não sabem que tem ou não tomam cuidado? Não sabem que tem. Esse é o primeiro aspecto. E dos que sabem que tem, um grande percentual, 40%, 50%, não são bem controlados. Ou porque não têm condições para controle, ou porque não têm a disposição para fazê-lo. Então, nós estamos frente a uma epidemia importante e muito mal controlada. Dr. Nelson, bom dia. Acabamos de receber aqui a pergunta da nossa telespectadora Patrícia de Souza. Ela gostaria de saber qual a relação do hormônio insulina e diabetes. Ela falou que a filha dela de 12 anos tem e é muito alto. Se tem risco de desenvolver diabetes. É uma história ainda não muito bem contada, a relação entre o aumento de insulina na circulação e o diabetes. O que nós sabemos é que as pessoas obesas, elas geralmente têm um aumento no nível de insulina. E se essa pessoa obesa tiver uma história familiar, esse aumento então é mais acentuado. Então, só o aumento dos níveis de circulação de insulina não quer dizer que a pessoa vai ter diabetes. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que deve ser evitada e o que essa pessoa deve fazer é perder peso. A melhor coisa para reduzir a insulina na circulação é a perda de peso. Quando o diabetes está relacionado à nossa genética ou está relacionado às nossas más atitudes de alimentares, falta de exercício físico e tudo mais? Ambas as coisas. A genética tem um papel importante, nós acreditamos que o papel da genética é em torno de 50%, e aí, em cima dessa genética, a pessoa começa a ganhar peso através de hábitos de vida inadequado, pouca atividade física, excesso alimentar, e essa associação genética ruim com ganho de peso, diabetes. Mais perguntas aqui chegando pelos nossos canais de comunicação. Essa telespectadora não falou o nome dela, mas disse que tem diabetes desde 2013, quer engravidar e pergunta quais os riscos que o filho dela pode correr. Ela quer muito engravidar, mas tem medo. A pessoa com diabetes, ela deve ter um cuidado especial em relação à gravidez. Essa pessoa, então, deve procurar o seu ginecologista, o futuro obstetra, e também o endocrinologista, no sentido de ter um bom controle antes da gravidez, antes mesmo da gestação. Ela deve conceber ou iniciar a sua gravidez com um adequado controle do diabetes. Agora tem mais... Uma vez que ela esteja bem controlada, ela pode engravidar e manter o controle durante toda a gravidez. Assim o fazendo, não vai ter problema nenhum. Tá certo. A gente tem a pergunta da Marli, tem a pergunta do Júnior, tem a pergunta da Cristiane aqui. Tem muita pergunta, viu? Então vamos fazer o seguinte, o senhor volta daqui a pouco com a gente, doutor Nelson, pode ser? Então, olha, pessoal, daqui a pouquinho o doutor Nelson está de volta para responder a pergunta desse pessoal todo que já mandou para a gente e para você que vai poder participar também. Então a gente tem o QVT, o nosso aplicativo QVT para você mandar a pergunta, temos o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela, 985648564 e temos também o nosso e-mail, tudo isso liberado para você participar. O doutor Nelson volta daqui a pouquinho para responder a Marli, o Júnior e todo mundo, mas também a sua pergunta. Até já, então. Até já.